Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Que a paz do Senhor Jesus, o Mestre do amor incondicional, esteja conosco nessa tarde de hoje. A reencarnação, palavra criada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, para designar o retorno do espírito à carne, a uma nova vida, a uma nova existência, não é nova. A ideia da chamada palingenesia, ou do retorno à vida, ou da pluralidade das existências, é tão antiga. Nós vamos encontrar esse princípio lá em Pitágoras, quando falava da metempsicose, com a diferença de que na doutrina espírita nós não acreditamos, o espiritismo não acredita no retorno do espírito que habita o corpo de um ser humano, que retorne, que volte a habitar o corpo de um animal, como acreditava a metempsicose. Mas a reencarnação, ela torna a justiça de Deus mais compreensível para nós, e a partir desse momento, então, vamos compreender diversas anomalias que ocorrem no mundo e nos fazem compreender que, de fato, sem a reencarnação, Deus se torna um ser injusto. Iniciemos, então, pelo processo das chamadas doenças congênitas, que a pessoa já nasce com essa doença, ou com deficiências que a pessoa traz desde o seu nascimento, como, por exemplo, a cegueira, o problema da surdez, que a pessoa não escuta, que não fala, da mudez, o problema das deficiências chamadas intelectuais, que tiram a pessoa as condições de exercer tarefas importantes no dia a dia, como a síndrome de Down, como o retardamento mental, como o processo da hidrocefalia, da microcefalia, que respondem por dores terríveis para a família e também para o espírito que passa por aquela situação. Se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, onde estaria a justiça divina? Se naquele momento, então, em que o espírito foi criado ao mesmo tempo que o corpo, Deus deu a uma pessoa um corpo são, perfeito, e a outro deu um corpo deficiente, um corpo com limitações. Onde estaria, sob esse ponto de vista, fica aqui a interrogação, a justiça divina? É lógico que, ao interpretar o processo da reencarnação, nós vamos entender, então, que na realidade a reencarnação, ela coloca a justiça de Deus, e compreendemos melhor, então, o que realmente é a justiça divina. Ao invés de acreditar numa única existência, aí então nós vamos entender Deus como um Senhor que distribui moedas para uns e pedras para outros, que distribui justiça para uns e injustiça para outros. E quando observamos sob o ponto de vista da reencarnação, a reencarnação vem para dar resposta para muitas dúvidas que vão surgir. O porquê da genialidade? Emmanuel nos diz que o gênio é a súmula de muitas reencarnações em que o espírito vive a mesma experiência. O Mozart que nós conhecemos é um espírito que viveu diversas reencarnações trabalhando no campo da arte e da música. William Shakespeare, um dramaturgo, um gênio da dramaturgia, é alguém que vem ao longo de diversas reencarnações trabalhando aquele mesmo processo, aquela mesma experiência em diversas existências, em diversas reencarnações, por isso então alcançando a capacidade da genialidade. O Einstein, um grande físico que foi matemático, pôde então trazer para nós todo esse conhecimento da ciência, e aí vem, além do processo do conhecimento, da inteligência, vem a intuição, que era muito forte em Einstein, em Albert Einstein. E vamos entender então esse processo da reencarnação em Albert Einstein como sendo esse espírito que viveu diversas existências trabalhando na mesma experiência. Aqueles que têm muita experiência, muito conhecimento, muito desenvolvimento intelectual,
muita capacidade, são aqueles que já viveram muito, que tiveram diversas reencarnações, porque o espírito não é criado ao mesmo tempo que o corpo. O espírito, como dizia Jesus, vive, sopra onde quer, vós não o vedes. O espírito sopra aonde quer. Então, quando nós lembramos de que o espírito não é criado ao mesmo tempo que o corpo, temos de entender então que dentro desse processo da evolução do espírito existe então as diversas reencarnações, e que aqueles que estão em graus inferiores é porque foram criados depois daqueles que já estão lá na frente. Jesus, por exemplo, foi o criador, o co-criador do planeta Terra. Recebeu de Deus, das mãos divinas, o esboço geológico da Terra e transformou esse planeta em um mundo de belezas infinitas, desde os vales, os campos, os mares, as montanhas, tantas belezas maravilhosas, a aurora boreal que nós contemplamos aí com uma beleza infinita, o arco-íris que todos os dias, que todos os momentos, quando surge aquele encontro do sol com as gotículas de água, nos mostra essa beleza grandiosa do arco-íris, os mares, os lagos, as montanhas. Quanta beleza existe nesse planeta que foi co-criado pelo Cristo, co-criado por Jesus e por uma pleide de espíritos puros. Vamos então imaginar que um espírito como Jesus viveu toda a sua trajetória de reencarnações e reencarnações e pôde então atingir esse grau máximo da evolução, da perfeição. E que todos os espíritos, inclusive nós, também chegaremos a essa condição um dia, mas temos de trabalhar por isso. Numa encarnação desenvolvemos o campo intelectual, numa outra vamos desenvolvendo o campo moral. Quando vemos também uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, um Satya Sai Baba, que já está muito próximo da perfeição, um Simão Pedro, um Paulo, um Francisco de Assis, o Poverello de Assis, quando vemos esses espíritos que amaram tanto, que se doaram tanto, não foi somente uma reencarnação que os fez desse modo, que fez com que esse coração se tornasse tão grandioso. Foi a súmula, como diz Emmanuel, de diversas reencarnações, vivendo essa experiência, trabalhando, se desenvolvendo e evoluindo. Eles são então os nossos irmãos mais velhos, que aprenderam essas lições e que vêm nos ensinar esse caminho da felicidade, do equilíbrio, do bem, da paz, do amor, da verdade, enfim, da paz, que nos conduz à paz interior, ao verdadeiro reino dos céus. Mas a reencarnação, ela está presente em quase todas as civilizações da Terra. Desde o Egito, os próprios hebreus pregavam a reencarnação e os judeus pregam a reencarnação. Quando vemos, por exemplo, Moisés, não há outra lógica para isso a não ser essa, em que Moisés diz que todo pecado cometido pelo homem será pago até a terceira e quarta gerações. Ora, o que o filho, o que o neto, o bisneto, o tataraneto tem a ver com o pecado que o seu tataravô, o seu bisavô cometeu? Mas se observarmos pelo ângulo da reencarnação, vamos entender que aquele bisneto ou aquele neto é o mesmo espírito que muitas vezes contraiu uma dívida e retorna numa outra existência para quitar essa dívida na mesma família, na condição de neto, de bisneto, por exemplo. E aí a teoria, então, apresentada por Moisés está certíssima, mas se olharmos pelo ponto de vista da unicidade da existência, vamos entender que Deus não seria justo, porque aquela pessoa estaria pagando por um pecado que ele não cometeu, por um erro que ele não cometeu, que foi o seu pai. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa tire a vida do outro, e aí nós vemos então um neto, um bisneto reencarnando, por exemplo, com um processo doloroso, cardíaco, por exemplo. Essa pessoa deu tiro no coração de um outro, uma pessoa morreu através desse processo,
E quando aquela criança nasce aquele bisneto, ele volta com problemas cardíacos seríssimos, por exemplo. Não necessariamente a pessoa tem que, pelo fato de ter matado alguém, tem que vir e morrer da mesma forma assassinado. Na lei divina existem as compensações, existem os atenuantes, os agravantes, existe a lei da justiça, mas também existe a lei da misericórdia. Então, em tudo temos que ver a balança divina. Muitas vezes aquela criança que nasce com problemas cardíacos e passa uma existência inteira sofrendo esse processo cardíaco é o mesmo avô ou bisavô que ontem tirou a vida do outro e que agora retorna nessa condição. E vai depois receber também o filho, a pessoa com a qual ele teve essa intriga, essa rixa, e que ele tirou a vida, retorna como filho para aprender a amá-lo. Além do processo doloroso do problema cardíaco, ainda pode vir ainda com essa criança, com esse filho que ontem ele tirou a vida, para que possa então devolver a vida para ele através do amor, através do bem, através de um ensinamento justo, através do seu próprio exemplo. Então a reencarnação é uma grande verdade, dita, ensinada desde os hebreus. A Índia é quase que 100% reencarnacionista. O budismo prega a reencarnação. E se formos olhar, na atualidade, já existem diversos companheiros estudando no sentido de compreender o processo da reencarnação. Diversos estudiosos que têm se debruçado sobre essa questão da reencarnação para compreender esse processo. O doutor Ian Stevenson, que foi um grande pesquisador, trabalhou no seu livro sobre as questões da reencarnação, 50 casos ou 50 sugestões sobre reencarnação, onde ele pôde então ali catalogar diversos casos em que ele, além de estudar, de fazer a regressão de memória, ele ia no local onde a pessoa tinha dito que viveu na sua última existência, ia no cartório da cidade para consultar se realmente existiu aquela pessoa, e 99,9% dos casos eram reais, eram verdadeiros. E ele teve que se quedar diante dessa situação de que de fato a reencarnação existe. Assim como o professor Banerjee da Índia também se debruçou sobre essa questão da reencarnação, assim como muitos outros estudiosos têm feito essas regressões de memória. Hoje a quarta força da psicologia, que é a transpessoal, também tem trabalhado no sentido de poder trazer de volta, resgatar esse ensinamento da reencarnação através da ciência, através do conhecimento científico. Então que a gente possa repensar muito bem essa questão da reencarnação, porque ela é o grande consolo, é a porta que Deus abre para os erros que nós cometemos e que podemos retificar. Muita paz a todos, uma boa tarde.